Rafael apertou o volante com força enquanto dirigia pela estrada sinuosa que levava ao Parque Nacional da Peneda Gerês, o coração batendo como um tambor descontrolado. Ele havia descoberto as mensagens no telefone de seu marido, provas irrefutáveis de uma traição que durava meses, e em um impulso de raiva cega, pegou a mochila e saiu de casa sem dizer uma palavra. Mas o que ele não esperava era que, ao chegar à trilha isolada, um homem desconhecido salvasse de uma queda fatal, apenas para os dois se perderem juntos na floresta densa, forçando Rafael a confrontar não só a sobrevivência, mas seus próprios segredos profundos. O sol filtrava através das folhas das árvores antigas, pintando o chão de padrões dourados. Rafael, um arquiteto de 28 anos de Lisboa, havia escolhido essa trilha por sua reputação de ser desafiadora e solitária, perfeita para limpar a mente after a traição que o abalou. Ele caminhava com passos firmes, ignorando o cansaço que começava a se instalar em suas pernas. O ar fresco carregava o cheiro de pinheiros e terra úmida, mas nada disso aliviava a dor lancinante em seu peito. Como ele pôde fazer isso, murmurava para si mesmo, relembrando as noites em que fingia estar trabalhando até tarde. Seu casamento com Tomás era visto como perfeito pelos amigos e família, dois homens bem-sucedidos, vivendo abertamente em uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda carregava resquícios de preconceito. De repente, o chão cedeu sob seus pés. Uma raiz traiçoeira o fez escorregar, e ele se viu caindo em direção a um penhasco íngreme. Seu grito ecoou pela floresta, mas antes que pudesse processar o terror, uma mão forte o agarrou pelo braço, puxando de volta para a segurança. Ofegante, Rafael olhou para cima e encontrou os olhos castanhos de um homem alto, de barba aparada e expressão preocupada. Cuidado, amigo. Essa trilha não perdoa distrações, disse o estranho, ajudando-o a se levantar. Seu nome era Miguel, um professor de história de 35 anos do Porto, casado há 10 anos com uma mulher chamada Sofia, e pai de 2 filhos pequenos. Ele estava ali para uma caminhada solitária, fugindo das pressões da vida familiar. Os dois trocaram apresentações rápidas, rindo nervosamente do susto. Miguel sugeriu que continuassem juntos por segurança, e Rafael, ainda tremendo, concordou. Enquanto andavam, a conversa fluiu naturalmente. Rafael falou de sua carreira, omitindo os detalhes pessoais turbulentos, e Miguel compartilhou histórias de suas aulas sobre a história portuguesa, de como o país havia evoluído desde a ditadura para abraçar direitos LGBT, mas como as pequenas cidades ainda resistiam. Aqui no Norte, as tradições são fortes. Minha família é católica devota, sabe? Nem sempre é fácil, comentou Miguel, com um tom que carregava mais peso do que aparentava. À medida que o dia avançava, o céu começou a escurecer prematuramente. Uma névoa densa desceu sobre a trilha, e eles perceberam que haviam saído do caminho marcado. Devíamos ter virado à esquerda no riacho, disse Rafael, consultando o mapa no celular, mas o sinal havia desaparecido. O pânico começou a se instalar. Miguel, tentando manter a calma, sugeriu que acampassem ali mesmo até o amanhecer. Eles montaram uma pequena fogueira com galhos secos, e sentados ao redor dela, a conversa virou para assuntos mais profundos. Rafael, impulsionado pelo vinho que Miguel trouxera em uma garrafa térmica, confessou sua orientação sexual e o casamento recente. Miguel ouviu em silêncio, seus olhos refletindo as chamas, e pela primeira vez em anos, sentiu um aperto no peito que não conseguia ignorar. A noite trouxe confissões inesperadas. Miguel admitiu que seu casamento era uma fachada, construído sobre expectativas familiares e sociais. Eu me casei porque era o que todos esperavam. Sofia é uma boa mulher, mas... Eu nunca me senti completo, disse ele, a voz baixa. Rafael, tocado pela vulnerabilidade, compartilhou sua própria dor. A traição de Tomás o fazia questionar se o amor verdadeiro existia. Os dois homens, perdidos na floresta, encontraram uma conexão que ia além da amizade. Mas quando Miguel se aproximou para confortá-lo, Rafael recuou, lembrando-se da aliança no dedo do outro. Você é casado. Isso não pode acontecer, murmurou, mas o conflito interno já havia começado a corroer sua resolução. No dia seguinte, eles tentaram encontrar o caminho de volta. A trilha os levou a um rio caudaloso, e ao tentar cruzá-lo, Miguel escorregou e caiu na água gelada. Rafael mergulhou sem hesitar, salvando-o, mas no processo, machucou o tornozelo. Agora, dependendo-se um do outro, a tensão crescia. Miguel confessou que havia questionado sua sexualidade por anos, suprimindo-a por medo de perder a família. Meus pais me deserdariam. Meus filhos. O que eles pensariam, desabafou. Rafael, apesar da dor física, sentia uma atração crescente, mas sabia que ceder significaria trair seus próprios valores morais. À tarde, eles avistaram uma cabana abandonada e decidiram se abrigar ali. Enquanto cuidavam dos ferimentos, a conversa virou para as pressões sociais em Portugal. Rafael falou das manifestações em Lisboa pelos direitos LGBT, contrastando com o conservadorismo rural Miguel,
criada em uma vila pequena, admitiu que sempre se sentiu um estranho. Eu via casais gays na TV e me perguntava se aquilo era possível para mim. Mas a igreja, a família. É como uma prisão invisível. A proximidade física na cabana apertada testava seus limites, mas eles resistiam, focando na sobrevivência. Quando a noite caiu novamente, uma tempestade desabou, forçando-os a se aproximarem para se aquecer. Miguel, tremendo, perguntou: e se essa fosse nossa chance de ser honestos com nós mesmos? Rafael, coração acelerado, respondeu: mas a honestidade tem um preço. Você está disposto a pagar? A pergunta pairava no ar, enquanto o trovão ecoava, simbolizando o caos interno que ambos enfrentavam. A tempestade passou ao amanhecer, deixando o ar fresco e carregado de umidade. Rafael e Miguel saíram da cabana, o tornozelo de Rafael inchado, mas suportável. Eles decidiram seguir o rio acima, na esperança de encontrar uma estrada ou sinal de civilização. Enquanto caminhavam, Miguel abriu-se mais sobre sua vida. Ele contara a Sofia sobre suas dúvidas anos atrás, mas ela o convenceu a ficar pelo bem das crianças. Ela disse que era uma fase, que o amor familiar superaria tudo. Mas e se não superar? Questionou, os olhos marejados. Rafael, empatizando, compartilhou como sua família reagira mal quando ele se assumira aos 20 anos. Meu pai parou de falar comigo por meses. Só agora, com o casamento, ele finge que está tudo bem. A trilha os levou a um desfiladeiro estreito, onde tiveram que escalar rochas escorregadias. Em um momento crítico, Rafael escorregou novamente, e Miguel o segurou, seus corpos colados por um instante. O toque enviou uma onda de eletricidade através deles, mas Rafael se afastou bruscamente. Não podemos. Você tem uma família esperando, disse, a voz firme, mas o coração em conflito. Miguel assentiu, mas o silêncio que se seguiu era pesado com palavras não ditas. Eles continuaram, mas a atração mútua tornava cada olhar uma batalha interna. Ao meio-dia, eles encontraram uma pequena vila abandonada, provavelmente vítima do êxodo rural português. Ali, vasculhando as ruínas, acharam um velho telefone fixo, mas sem linha. Frustrados, sentaram-se para descansar. Miguel puxou uma foto da carteira, Sofia e as crianças sorrindo. Eles são minha vida. Mas e se eu estiver vivendo uma mentira? Confessou. Rafael, tocado, admitiu que após a traição de Tomás, questionava se valia a pena lutar por relacionamentos. Talvez a sociedade nos força papéis que não cabem em nós. A conversa evoluiu para debates sobre ética. Era certo priorizar a felicidade pessoal sobre o bem-estar familiar. A tarde trouxe uma decisão crucial. Eles avistaram fumaça ao longe, sinal de civilização, mas o caminho exigia cruzar um trecho perigoso de floresta densa. Miguel, liderando, pisou em um ninho de vespas, e o enxame os atacou. Correndo desesperados, Rafael foi picado várias vezes, inchaço alérgico começando a fechar sua garganta. Miguel, em pânico, carregou nas costas até um riacho, mergulhando na água fria para aliviar. Fique comigo, Rafael. Não desista agora, gritou, administrando primeiros socorros improvisados. A crise os uniu ainda mais, forçando Miguel a confrontar o quanto se importava. Recuperados minimamente, eles prosseguiram. À noite, acampados sob as estrelas, Miguel revelou um segredo doloroso. Anos atrás, tiveram affaire breve com um colega homem, mas o terminara por culpa. Eu traí Sofia uma vez, e jurei nunca mais. Mas aqui, com você. É diferente. Rafael, apesar da atração, argumentou, diferença não justifica dano. Pense nós seus filhos crescendo sem pai. O debate acalorado revelou camadas de conflito. Miguel via em Rafael uma chance de autenticidade, enquanto Rafael temia repetir o ciclo de traição que sofrera. No dia seguinte, a trilha os levou a uma estrada secundária. Um carro passou, e eles acenaram desesperados. O motorista, um fazendeiro local, parou e os levou até a cidade mais próxima, Braga. No hospital, enquanto Rafael era tratado, Miguel ligou para Sofia. Estou bem, mas... Precisamos conversar quando eu voltar, disse ele, a voz tremendo. Rafael, ouvindo, sentiu uma pontada de ciúme misturado com alívio. Eles foram resgatados, mas o verdadeiro labirinto era emocional. De volta à civilização, eles trocaram números de telefone. Miguel voltou para o Porto, e Rafael para Lisboa. Mas as mensagens começaram, conversas inocentes que evoluíam para confissões profundas. Miguel questionava seu casamento, e Rafael, curando da traição, via em Miguel uma possibilidade de amor genuíno. Porém, a família de Miguel pressionava, sua mãe, devota católica, o lembrava dos votos sagrados. O divórcio é pecado, filho. Pense nas crianças, dizia ela. Rafael, por sua vez,
confrontou Tomás. Em uma discussão acalorada, Tomás admitiu a fé, culpando a rotina. Eu te amo, mas precisamos de espaço. Rafael, ferido, pediu o divórcio, mas o processo o esgotava emocionalmente. Ele se via atraído por Miguel, mas sabia que encorajá-lo significaria ser cúmplice em uma traição. Estou traindo meus princípios? Perguntava-se, sozinho em seu apartamento. Miguel, em casa, via Sofia notando sua distância. O que aconteceu nessa caminhada? Perguntou ela. Ele hesitou, mas confessou parcialmente, encontrei alguém que me fez questionar tudo. Sofia, chocada, chorou, você é gay. Depois de todos esses anos. A revelação abalou a família, com brigas e lágrimas. Miguel se sentia um monstro por causar dor, mas a supressão o matava por dentro. Os dias se transformaram em semanas de tormento para Miguel. No Porto, ele tentava manter a rotina, lecionar na universidade, brincar com os filhos, mas cada momento com Sofia era uma mentira crescente. Ele se encontrava com Rafael em segredo, em cafés discretos de Lisboa, onde discutiam seus dilemas. Eu não aguento mais fingir, disse Miguel em uma dessas reuniões, os olhos cheios de desespero. Rafael, agora divorciado, o aconselhava, mas saia honestamente. Não traia como Tomás fez comigo. A atração entre eles era palpável, mas eles resistiam, focando no apoio mútuo. A pressão familiar de Miguel intensificou. Seus pais, ao saberem das dúvidas, o confrontaram. Você vai destruir sua família por uma fantasia. A sociedade aqui não aceita isso facilmente, berrou o pai, e quando os preconceitos arraigados no norte conservador de Portugal. Miguel, dilacerado, via seus filhos confusos com as brigas constantes. A filha mais velha, de 8 anos, perguntou, papai, você vai embora? O coração dele se partiu, e ele prometeu ficar, mas a promessa o sufocava. Rafael, em Lisboa, enfrentava seus próprios demónios. Seus amigos o apoiavam no divórcio, mas quando mencionou Miguel, advertiram, ele é casado. Você quer ser o vilão. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda julgava duramente afés, especialmente envolvendo famílias. Rafael se via em um dilema moral, ajudar Miguel a se assumir ou afastar-se para evitar mais dor. Uma virada veio quando Sofia descobriu as mensagens. Em uma noite chuvosa, ela confrontou Miguel, quem é Rafael? Você está me traindo. Ele negou fisicamente, mas admitiu os sentimentos. Sofia, devastada, pediu separação temporária. Eu te amo, mas não posso competir com isso. Miguel, agora sozinho em um apartamento alugado, sentiu o peso da liberdade misturado com culpa. Ele ligou para Rafael, eu fiz isso. Mas e agora? Os dois se encontraram em Sintra, em um palácio histórico, simbolizando o conto de fadas quebrado. Ali, Miguel beijou Rafael pela primeira vez, um beijo cheio de anos reprimidos. Mas o momento foi interrompido por uma ligação. Seus pais o deserdaram, chamando-o de pecador. Você envergonha a família, disse a mãe. Miguel chorou nos braços de Rafael, questionando se valia a pena. Enquanto isso, Tomás tentou reconciliação com Rafael, aparecendo em sua porta. Eu errei, mas podemos tentar de novo. Rafael, tentado pela familiaridade, recusou, você me quebrou. Agora, eu vejo o que é real. Mas o real com Miguel vinha com bagagem, as crianças sofrendo, Sofia em terapia, e a sociedade fofocando. Miguel decidiu lutar pela custódia compartilhada, mas o processo judicial expôs seus segredos. No tribunal, o juiz, influenciado por visões tradicionais, questionou sua estabilidade, como um homem que escondeu sua sexualidade pode ser um bom pai. Miguel defendeu-se, eu escondi por medo, mas agora sou honesto. Rafael testemunhou a seu favor, mas o ato expôs a julgamentos de amigos conservadores. A tensão culminou em uma manifestação LGBT em Lisboa, onde Miguel e Rafael marcharam juntos. Ali, Miguel falou publicamente pela primeira vez, eu vivi uma mentira por medo da sociedade. Mas o amor não deveria ser prisioneiro. A multidão aplaudiu, mas em casa, suas crianças resistiam, o filho mais novo chorava pela mãe. Miguel pagava o preço da autenticidade com noites insones de dúvida. Rafael, apoiando, enfrentava backlash no trabalho, clientes conservadores cancelavam projetos. Em Portugal, negócios ainda dependem de reputações tradicionais, disse seu chefe. Ele questionava se envolver-se valia o risco profissional. Mas vendo Miguel lutar, ele persistia. Uma traição inesperada veio de um amigo comum, ele vazou detalhes para a imprensa local, transformando a história em escândalo. Professor gay abandona família por amante, lia a manchete. Miguel perdeu alunos, e Rafael enfrentou assédio online.
Somos monstros agora? Perguntou Miguel, abatido. Rafael respondeu: não, somos humanos buscando verdade. Apesar do caos, eles fortaleciam o laço, mas o custo era alto: relacionamentos familiares rompidos, carreiras abaladas e corações feridos. Miguel visitava as crianças aos fins de semana, vendo o dano em seus olhos inocentes. Papai, por que você não ama mais a mamãe? Perguntavam. Ele explicava com lágrimas: eu amo vocês acima de tudo, mas preciso ser eu mesmo. Meses após o escândalo, Miguel e Rafael tentavam construir uma vida juntos em Lisboa, longe do julgamento do Norte. Eles alugaram um apartamento pequeno, mas acolhedor, onde noites eram passadas discutindo o futuro. Miguel, agora desempregado temporariamente, escrevia um livro sobre sua jornada, expondo as hipocrisias sociais em Portugal. A lei permite o casamento gay, mas a mente das pessoas ainda resiste, dizia ele. Rafael o apoiava, mas internamente lutava com a culpa de ser visto como o destruidor de lares. Sofia, em terapia conjunta pela custódia, confrontou Miguel: você me usou como cobertura. Como eu confio em você com as crianças? Ele pediu perdão: eu me usei também. Foi covardia. A mediação foi tensa, com advogados destacando os impactos psicológicos nas crianças. Miguel ganhou visitas supervisionadas, mas cada encontro era uma ferida aberta. Seus filhos, confusos, alternavam entre raiva e saudade. Rafael enfrentou sua família novamente. Seu pai, ao saber do novo relacionamento, disse: primeiro tomaste trai, agora você ajuda o outro a trair. Que exemplo é esse? Rafael rebateu: exemplo de viver autenticamente, pai. Você preferiria que eu mentisse? A discussão terminou em silêncio, mas plantou sementes de reflexão. Uma oportunidade surgiu: Miguel foi convidado para uma palestra em uma universidade progressista. Ali, ele falou sobre repressão interna e custos da honestidade. Rafael, na plateia, orgulhoso, mas notou olhares hostis. Após, um ex-aluno atacou verbalmente: você é um hipócrita, traindo sua família católica. Miguel defendeu-se calmamente, mas o incidente o abalou. Em casa, a tensão explodiu. Miguel, frustrado, acusou Rafael: você não entende o que perdi. Rafael retrucou: eu perdi também. Meu casamento, minha paz. A briga revelou inseguranças. Miguel temia que Rafael se cansasse do drama, e Rafael duvidava se Miguel realmente escolhera ele ou a liberdade. Eles se reconciliaram, mas o incidente destacou a fragilidade. Uma reviravolta veio quando Sofia encontrou um novo amor, um homem viúvo. Ela chamou Miguel: eu entendo agora. Vamos se aparentar em paz. Aliviado, Miguel viu uma luz, mas as crianças ainda resistiam ao novo tio Rafael. Em uma visita, a filha disse: eu odeio que você seja gay, papai. As palavras o destruíram, levando a noites de insônia e terapia. Rafael, para ajudar, organizou uma viagem familiar ao Gerês, onde tudo começou. Ali, eles caminharam trilhas seguras, relembrando o resgate. As crianças, gradualmente, aqueciam-se a Rafael, vendo sua gentileza. Mas um acidente menor, uma torção no pé da filha, trouxe pânico, e quando passado? Miguel a carregou, como fizera com Rafael, simbolizando sua dedicação. De volta, a sociedade testava-os. Em uma festa de amigos, comentários sussurrados: ele abandonou a esposa por ele. Que egoísmo! Rafael confrontou: egoísmo é viver mentindo. Julguem menos. A defesa uniu-os, mas custou amizades. Miguel publicou seu livro, Perdido na Verdade, que ganhou atenção. Críticas mistas: alguns elogiavam coragem, outros o condenavam por destruir valores tradicionais. Ele debateu em TV, enfrentando opositores conservadores: o casamento é sagrado. Você promove a dissolução familiar. Miguel respondeu: promovo a honestidade. Mentir causa mais dano. Rafael, inspirado, escreveu artigos sobre arquitetura inclusiva para comunidades LGBT. Seu trabalho ganhou prémios, mas atraiu haters online. Volte para o armário, liam mensagens. Ele deletava, mas o stress acumulava. Em um momento pivotal, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Espanha, longe dos julgamentos. Vamos embora. Começar novo? Perguntou. Rafael hesitou. E suas crianças? Eu aqui. A decisão pendia, distante seu compromisso. Eles optaram por ficar, lutando. Mas uma traição final veio de Tomás. Ele processou Rafael por bens do divórcio, alegando infidelidade emocional com Miguel. O tribunal expôs detalhes íntimos, humilhando-os. Miguel apoiou: enfrentamos juntos. O processo terminou em acordo, mas deixou cicatrizes.
À medida que o tempo passava, eles encontravam paz em pequenos momentos, caminhadas, jantares, apoio mútuo. Mas o preço pago, famílias divididas, carreiras impactadas, corações machucados, os fazia questionar diariamente. Anos se passaram desde aquela caminhada fatídica, e Miguel e Rafael construíram uma vida estável em Lisboa. Miguel reconquistou a confiança das crianças, agora adolescentes, que aceitavam sua orientação. Papai, estou orgulhosa de você, disse a filha em uma formatura. Sofia, casada novamente, se aparentava amigavelmente. Mas as cicatrizes permaneciam. Miguel visitava terapeutas para lidar com a culpa residual, e Rafael monitorava a ansiedade de perseguição social. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, cercados por amigos progressistas. O pai de Rafael compareceu, um gesto de aceitação tardia. Eu errei em julgar, admitiu. Mas a mãe de Miguel nunca perdoou, mantendo distância. A igreja não aprova, dizia ela. Profissionalmente, Miguel tornou-se ativista, palestrando sobre direitos LGBT em Portugal rural. Ele enfrentava protestos, mas persistia, mudança vem com dor, mas vale. Rafael projetou centros comunitários inclusivos, ganhando reconhecimento internacional. Porém, reflexões profundas surgiam. Em noites quietas, Miguel perguntava, valeu o preço? A dor que causei. Rafael respondia, sim, porque vivemos verdadeiramente. Mas dúvidas pairavam, e se Miguel tivesse ficado casado, suprimindo-se? As crianças teriam sofrido menos. Uma crise final testou-os. O filho de Miguel, aos 15, revelou ser gay, mas temia bullying na escola conservadora. Miguel o apoiou, seja você mesmo, como eu aprendi. O incidente uniu a família estendida, forçando reconciliações. Rafael, olhando para trás, via o caminho como necessário. Perdermos-nos nos salvou. Eles publicaram um livro conjunto, inspirando outros em dilemas semelhantes. No fim, eles caminhavam novamente no Gerês, mãos dadas. Aqui começou tudo, disse Miguel. Rafael sorriu, e aqui continuamos. Mas a jornada os ensinou que escolhas têm consequências irreversíveis. Famílias se adaptaram, sociedade evoluiu lentamente, mas o debate permanecia. Será que a busca pela autenticidade pessoal justifica o sofrimento imposto aos entes queridos?